Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Esperando muito mesmo que sim, ao vivo, aqui do meu perfil. Eu sou Gi Carvalho e eu quero hoje falar com vocês sobre um tema, né, principalmente para os professores aqui do meu perfil, muito importante, né, nesse dia que é tão especial, que é o Dia da Criança, ou Dia das Crianças. Parabenizando também a todos vocês que ainda mantêm aí, né, muito bem cuidado da criança interior de vocês, né. Ser professor, principalmente ser especialista em educação infantil, requer que você se lembre constantemente da criança que mora dentro de você, para que você descubra ou redescubra que a criança ela é curiosa, que a criança ela gosta de experimentar, que viver para a criança é cada dia uma aventura e que a gente vai perdendo essa capacidade de se encantar com o mundo por conta dos condicionamentos que a gente sofre em sociedade. Vamos falar sobre criança, sobre o Dia da Criança, sobre educação infantil e sobre o que mais surgir? Bora? Bora lá? Então, primeiro eu gostaria de lembrar do conceito de criança. Mas o conceito de criança, de acordo com alguns documentos oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e agora a Base Nacional Comum Curricular. A criança, de acordo com esses documentos, ela é um sujeito histórico, né? E enquanto sujeito histórico, essa criança, ela constrói cultura. A criança, ela não é, como se pensava anteriormente, um adulto em miniatura. Por isso que hoje a gente compreende que a criança deve ser tratada de outra maneira. Hoje nós temos vestimentas para a criança, coisa que a gente não tinha, né? Antigamente não se pensava num vestuário próprio para a criança, se vestia a criança pensando no adulto. E, inclusive, muitas pessoas ainda tendem a vestir as crianças como bonequinhas e como bonequinhos, sem pensar no conforto das crianças, né? Muitas vezes, sem pensar na segurança da criança. A gente tem muitos casos por aí de mamães e papais que colocam aqueles sapatinhos com apliques minúsculos de pérolas e de lantejoulas em crianças minúsculas que vão colocar o pezinho na boca, porque é natural que elas coloquem o pezinho na boca. E acaba que muitas crianças, inclusive, chegam a ser hospitalizadas ou chegam a óbito. Por conta de se pensar, de ter muita gente ainda que pensa no infante, né, como uma bonequinha, como alguém para se adornar, né? Colocam coisas muito apertadas, muito quentes, né? Muitas pessoas ainda não pensam no bem-estar da criança e ainda olham a criança como um adulto pequeno. Mas que bom que a gente tem professoras aqui nesse perfil, né, que pensam a criança, né, e que se importam com a criança e que analisam constantemente o que fazem na educação infantil por causa da criança. A gente ainda tem muitas pessoas resistentes a esse conceito de criança, enquanto alguém que constrói cultura, enquanto um ser que pensa, um ser que sente, um ser que interage. Gente, nós temos um documento muito interessante, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos ali os direitos de aprendizagem da criança. E quando a gente fala em direitos, tem gente que começa a estremecer. Porque se você pensa a criança como um adulto pequeno, se você pensa a criança como uma tábula rasa, se você pensa a criança como alguém que não pensa, é inconcebível para muitas pessoas que as crianças tenham direitos. Mas a criança tem direito. E não apenas segundo a LDB, não apenas segundo a Base Nacional Comum Curricular, não apenas enquanto as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, mas de acordo com a Constituição Federal, né? A gente está falando de cidadão. A criança é um cidadão e tem os direitos dela. A criança não é propriedade do governo, não é propriedade da escola e não é propriedade da família. Ela é um cidadão de direito.
Se a gente começa a pensar a criança enquanto propriedade de A, de B ou de C, dentro do conceito mesmo do que o que é seu, você pode fazer o que você quiser, então muitas pessoas estariam aí educando os seus filhos a maneira que se educava antigamente, se dizia, ele pode, né? Ele pode fazer o que ele quiser porque o filho é dele, então ele pode espancar, então ele pode machucar, então ele pode maltratar. Não, de maneira nenhuma. Quando você recebe a dádiva de ter um filho, de ter uma criança, né, de estar com a criança sob a sua tutela, a responsabilidade ela é muito grande. Seja enquanto professor, seja enquanto pai, seja enquanto mãe, enquanto avó, enquanto tia. É uma responsabilidade gigantesca, porque as marcas que você imprime quando você educa uma criança, elas são muito profundas. Paulo Freire dizia que o educador, ele se eterniza em cada ser que ele educa. Muitos professores acreditam que a escola ela só ensina, que educação é tarefa dos pais. Isso é uma visão muito equivocada da educação, principalmente a educação infantil, que não é ensino infantil, é educação infantil. Não é assim? Impossível que você interaja com alguém sem deixar marcas. Impossível que um professor permaneça na presença de uma criança durante 4 horas e não esteja educando ele de alguma forma. Os homens se educam, de acordo também com Paulo Freire, eles se educam em comunhão. E de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, as crianças elas aprendem através das interações e das brincadeiras. É na interação com o outro que a gente vai construindo o nosso conhecimento. E é por isso que a gente muda tanto ao longo da vida. Porque as nossas amizades, os nossos relacionamentos também vêm num processo em que eles mudam. Num determinado momento da vida você interage com as pessoas da escola. Depois você passa a interagir com as pessoas da faculdade, com as pessoas do trabalho e assim sucessivamente. Você tem, o seu círculo de amizade ele vai mudando. E com a mudança do seu círculo de amizade, as interações, os diálogos, as vivências são outras. E você vai assimilando do grupo conhecimento. Você vai compreendendo as diversas formas de pensar até que você construa o seu próprio conhecimento. Porque conhecimento é construção, não é transmissão. Eu não posso pensar de maneira nenhuma a criança como uma folha em branco que eu vou imprimir alguma coisa. Mas muitas pessoas ainda pensam a criança assim, como uma folha em branco em que eu posso imprimir tudo aquilo que eu penso. Como se a criança não pensasse. Como se a criança não pensasse. E aí a gente percebe, ontem mesmo a gente fazia uma live sobre essa nova série, né, que tá todo mundo alertando aí no Facebook, no Instagram, em tudo que é canto, Round 6, vocês já devem ter visto? Devem ter ouvido falar, já deve ter passado no feed de vocês o alerta. Sobre uma série na Netflix, com conteúdo, tipo jogos mortais, jogos de sobrevivência. E nessa série existe classificação indicativa. E nesta série existe componentes como tortura psicológica, sexo e violência explícita. E a gente não imagina que crianças pequenas estariam vendo a série e reproduzindo a série nas escolas. Mas nós temos relatos de crianças de 4 anos de idade reproduzindo aquilo que elas estão vendo na série. E, obviamente, existem outras crianças que, na interação com essas crianças que estão vendo a série, acabam tendo acesso ao que eles chamam de brincadeira. A criança ela não assiste passiva a nada. Ninguém assiste passiva a nada. A gente interage com aquilo que a gente assiste. No momento que você se dispõe a sentar uns minutinhos para me ver, você está interagindo comigo, ainda que você não fale, não escreva uma palavra. Você está interagindo em pensamento com o conteúdo que eu estou conversando com vocês. Existe uma interação aqui. Porque no momento que eu falo, existe pensamento. No momento que eu falo que é criança,
de acordo com os documentos oficiais, é um sujeito histórico, e que essa criança ela tem direitos, que essa criança ela tem direito a lazer, como cidadã ela tem direito a lazer, ela tem direito à saúde, ela tem direito à educação, ela tem direito à habitação. Nesse momento, o seu cérebro não está parado, passivo, só vendo. Você está interagindo, você está pensando sobre o tema, você está construindo o seu conhecimento a partir daquilo que você está ouvindo. Tomando nota ou não. Obviamente que quando você toma nota, é muito melhor. Quando você conversa sobre a nota que você tomou com outra pessoa, você aprende um pouquinho mais. E é preciso entender que isso não nasce na vida adulta. A criança, desde muito pequena, ela interage. Ela interage através do sorriso, através do seu olhar. A forma como você olha para um bebê num berço, a forma como você toca uma criança, a forma como você limpa o nariz de uma criança, é tão importante quanto você ter acesso aos mais diversos conteúdos sobre desenvolvimento infantil, que não falam desses pormenores. Daí que você não vai pegar a educação infantil e transformá-la num espaço para escolarização, onde você está preparando uma criança para estar no Fundamental 1, como se essa criança não fosse alguém, como se ela fosse alguém. A criança é um ser que vem a ser. Não, a criança não é um ser que vem a ser alguma coisa, ela é alguma coisa hoje. Nesse momento, nessas interações, nessas propostas de atividades que vocês levam para a sala de aula, cada uma das propostas de atividade que vocês levam para a sala de aula, e que a criança interage com determinado conteúdo, com determinada proposta, em determinada brincadeira, isso define também o processo de desenvolvimento e de aprendizagem dessa criança. E quando a gente fala de educação infantil, de currículo na educação infantil, a gente não se atém a letras, números, não, de maneira nenhuma. Quando a gente fala de currículo na educação infantil, a gente pensa do momento que a criança colocou o pezinho dentro da escola, até o momento que ela sai, e na casa dela a educação e o processo de desenvolvimento, o processo de aprendizagem continua. Porque enquanto a gente dá um banho numa criança, a gente está educando a criança. No momento que a gente toca, que a gente abraça, que a gente coloca no colo um bebê no berçário, que a gente alimenta uma criança, tudo isso faz parte do currículo na educação infantil. Mas, se tem algo de importante no mundo para a educação infantil, é que o professor compreenda o conceito de criança. Porque os pais ainda vai ter uma caminhada até eles compreenderem. E os professores já estão estudando há tempos os documentos, né? O professor deve entender de desenvolvimento infantil, deve entender de aprendizagem. E deve entender que esse conceito ultrapassado de criança tábula rasa, que não sabe de nada, que você enfia coisa na cabeça da criança, você não enfia coisa na cabeça da criança. A criança interage, ela constrói o conhecimento dela. E a marca que você deixa numa criança, ainda que você acredite que você só ensina, e é muito nocivo quando o professor acredita que só ensina, porque as marcas que ele deixa podem ser marcas muito negativas. Existe um livro muito interessante do Gabriel Chalita, chamada, acho que não estava por aqui, eu estava por há pouco. Educação, a solução está no afeto. Tá vendo? A solução está no afeto. Mas quando a gente fala de afeto, na educação das crianças, as pessoas meio que ficam apavoradas, né? Eu falava outro dia no grupo, eu gosto sempre de ressaltar a forma como a sociedade trata o adulto e a forma como a sociedade trata a criança. O adulto é tratado de uma forma muito benevolente, a criança não. Agora interessante, o adulto,
ele entende das regras sociais. O adulto supostamente entende dos próprios sentimentos e das próprias emoções. O adulto sabe como agir diante da raiva, por exemplo. Ele sabe que ele não pode sair batendo. Não pode, não deve. Por quê? Porque ele vai responder por isso. Ele não pode agredir as pessoas, de maneira nenhuma. Ele sabe disso. Isso é algo que todo adulto sabe. Eu não posso partir para agressão física. Eu devo cuidar para não partir para agressão verbal. Mas o que é que se diz do adulto quando o adulto parte para agressão física? Olha, também, né? Olha o que aconteceu, olha o que a pessoa falou. Ele tem até as razões dele, tá bom, né? Não precisava chegar tanto, não precisava brigar e ir às vias de fato, mas, né? Acontece que fulano tirou ele do juízo perfeito dele, ele acabou se estressando, passou do limite. Isso é a forma como o adulto enxerga o adulto, de forma bem benevolente, porque eu sou adulto, você é adulto, eu me coloco no seu lugar. Então eu tenho empatia por você. Mas quando a gente é adulto e a gente lida com a criança se chateou, ficou com raiva do coleguinha. Raiva, um sentimento que todos nós temos. Hoje mesmo eu tive uma raiva danada, uma raiva do mundo, não era nem de ninguém. Não era nem de uma pessoa específica. Eu tive muita raiva, assim, hoje é o dia de botar minha raiva para fora. Aqueles processos que a gente tem. Hoje eu vou botar a tristeza para fora aqui, vou sentir toda a tristeza acumulada de antes. Hoje eu vou sentir a raiva acumulada e vou jogar para fora. Para não jogar em cima de ninguém, né? Para não acabar brigando e batendo em ninguém das vias de fato. Mas a criança, ela não entende o sentimento da raiva. Ela entende que ela está sentindo algo e que instintivamente ela vai partir para cima para resolver. E ela vai partir para cima muitas vezes porque na casa dela, se alguém tem raiva, pau. Na casa dela, se alguém fica frustrado, tapa. Então a criança aprendeu com o adulto que os conflitos são resolvidos a partir da pomada. Então, o que é que acontece? Quando eu faço alguma coisa que chateia o meu pai, que ele tem esse sentimento, ele me bate. Se o meu colega fez algo que despertou esse sentimento, naturalmente eu tenho que bater nele. A criança não entende as regras sociais como o adulto entende as regras sociais. Mas o adulto que é benevolente com o outro adulto, que diz que tudo bem, que ele passou do limite porque acontece. É o mesmo adulto que defende, que afeto, que amor, que colo, bota a criança a perder. O que ensina a criança é palmada. O que ensina a criança, pau, é cacete. É violência. E não chama isso de violência, chama isso de educação. Quando um adulto bate em outro adulto, acontece, né? Até em muitos casos, quando um adulto mata outro adulto, no caso de feminicídio, por exemplo, a sociedade diz assim, sim, mas o que foi que fulano fez? Compreende? Mas a criança não. A criança não. A criança não pode. Entende? É por isso que eu estava falando com vocês no início dessa live. Se você é professor de educação infantil, se tem uma coisa que você tem que ter acesso, é a sua criança interior. Você tem que olhar para dentro de você e encontrar aquela criança maravilhosa, linda, perfeita que você foi um dia. Aquela criança que brincava, aquela criança curiosa, aquela criança que queria tudo, queria estar em todos os lugares, queria subir em todo canto. Aquela criança que queria explorar, aquela criança que queria experienciar. E aí, no momento que você entrar em contato com essa criança, é essa criança aí, essa criança maravilhosa que você tem dentro de você, você vai planejar atividades com foco em vivências significativas, porque você vai ter empatia. Você vai se colocar no lugar da criança. Ok, o que é que eu quero fazer na educação infantil? Eu quero sentar aqui e cobrir um monte de bolinha? Ou eu quero
chegar naquele espaço ali preparado, cheio de brinquedos. E quando eu falo de brinquedo, eu falo de brinquedo industrializado, não, gente. Estou falando de coisa não estruturada, né? Do brincar heurístico, né? De tampa de panela, de vasilhame de manteiga, né? De paus, de flores, de pedras, de elementos da natureza, de todo tipo de coisas. Onde eu possa sentar e brincar. Passar por esse processo de faz de conta e viver a minha infância. Muita gente defende que a criança ela seja ensinada a ler e escrever, porque o importante é ler e escrever. Esquece que para a criança aprender a escrever, ela precisa ter desenvolvido a musculatura das mãos. E a musculatura das mãos, essa musculatura que acho que as pessoas acreditam que já nasce desenvolvido. Né? Mas não presta atenção, assim, não, já nasceu assim, nasceu já sabe fazer um movimento de pinça, nasceu já sabe segurar uma caneta que é uma boa, nasceu, já tem habilidade para tudo, essa criança já sabe de tudo, não. A criança precisa apertar, ela precisa puxar, ela precisa esticar, ela precisa amassar. Ela não precisa só pegar um lápis e botar em cima de um papel, que elas pegam basicamente assim. A criança, quando está começando a escrever, que ela quase que fura a folha, ela bota assim em cima e ela começa, sabe? Fica tudo tremido. A folha fura. Porque ela não tem habilidade para fazer aquilo. E você pode tentar fazer uma habilidade se desenvolver constantemente, apenas com lápis, e vai acontecer? Vai, uma parte sim. A outra parte a criança aprende na vida, porque muitas vezes a pessoa pensa, não, a criança aprendeu na escola. Sim, na escola ela estava lá cobrindo, mas na casa dela, ela estava puxando, ela estava amassando coisa, ela estava no quintal de casa mexendo com areia, amassando o barro, apertando as coisas, pegando o prendedor da mãe. Aí quando você tenta explicar para uma mãe ou para uma professora a importância da diversidade nas atividades para trabalhar a coordenação motora fina, para que a criança desenvolva a musculatura da mão, as pessoas acham que você está sendo muito bonzinho porque a criança tem que aprender pela dor. É um conceito estranhíssimo, levado muitas vezes a cabo até mesmo pelos professores, que querem fazer crer que a criança vai ter experiências ruins na vida. Então, como ela vai ter experiências ruins na vida, eu tenho que ensinar ela através de experiências ruins também. Como, por exemplo, a ideia da fila. A ideia da fila na escola é um negócio extremamente estranho. E quando as pessoas defendem a fila, elas defendem o seguinte, sim, mas na vida ele vai pegar fila. Quando ele for no banco, ele vai pegar fila. Quando ele for no supermercado, ele vai pegar fila. Só que sim, eles não andam em fila. Os adultos não andam em fila. A gente não anda em fila. A gente fica na fila e se movimenta à medida que vai chegando a nossa vez. A gente não fica um atrás do outro de trenzinho caminhando. Como se fosse aquela brincadeira direita, esquerda, para não tropeçar um no outro. Uma coisa é estar numa fila, outra coisa é andar em fila. Compreende? Ok? Então, pensar a criança no processo educativo, a primeira coisa que um professor deve fazer, a primeira coisa, ainda mais no mundo de hoje, em que a educação das crianças está sendo delegada aos aparelhos eletrônicos, às babás eletrônicas. Inclusive, eu chamava a atenção já para o momento que a tecnologia chegou nas escolas. Inclusive, nas escolas, muito se delegou a educação infantil à televisão. Passei por inúmeras salas, visitei inúmeras salas de educação infantil, ouvi o relato de inúmeros gestores, coordenadores, professores, sobre o fato de ter uma TV ligada praticamente o período inteiro e a criança assistindo televisão a manhã inteira. E relato de muitas mães. Inclusive,
Na época que as minhas crianças eram pequenas, era o pica-pau. Não é nem se dizer assim, é conteúdo educativo, né? Que uma coisa é usar a tecnologia como recurso. Outra coisa é eu fazer da tecnologia a professora, a babá eletrônica. Então a criança ela vai sendo constantemente exposta à tela. Manhã, tarde, noite. É celular, televisão. Celular, televisão. Criança tem que brincar. Criança tem que experienciar. E não é papo de dizer assim, não pode encostar no celular, não pode ver uma televisão. Não. Não é isso. É entender que uma criança de 4 anos não pode ficar exposta por muito tempo a uma tela. Isso vai acarretar problemas futuros. Os pais não entendem determinadas linguagens, nem muitos professores também entendem. Certa feita, falando numa reunião de pais e mestres, falando sobre a questão da merenda, de os pais constantemente estarem mandando para a escola, né, produtos industrializados, salgadinhos, esses achocolatados, esses sucos industrializados e tudo mais, e a criança não querer se alimentar com a merenda da escola, né? Que a merenda da escola, o cardápio é criado por um nutricionista. Mas aí, quando você fala para os pais, não manda salgadinho para a criança, o tanto de sódio que tem ali, terrível. Sem contar os doces, que deixam as crianças super elétricas. Eu acho muito interessante que o doce é um negócio que deixa a criança elétrica e o professor inventa de dar doce para a criança. Depois quer que a criança fique calma. Né? Vamos fazer uma brincadeira na escola. Tome doce. Vamos levar pirulito, que pirulito é barato, né? Obviamente, a escola é mais barata. Que também se criou a ideia de que o aluno, a criança, ela tem que ser compensada por tudo. Também é muito naquela teoria, né, do reforço positivo e do reforço negativo. Fez alguma coisa errada, a gente bota você no semáforo lá no vermelho. Fez uma coisa boa, a gente bota você no azul. Então, se eu faço uma brincadeira, obviamente eu tenho que dar um prêmio. E se eu não der um prêmio, a brincadeira não presta. A questão da premiação não é a criança que espera. É o adulto que cria o costume. Lembra quando você brincava na sua infância? Lembra? Você brincava por algum prêmio? Você ficava na frente da tua casa mais os seus amigos, ou no quintal da tua casa mais os seus amigos? E lá vocês iam brincar de macaquinho. A gente chama aqui de macaquinho, acho que vocês chamam por aí de amarelinha. Não sei onde é que vocês estão vendo, cada um de um canto. Não sei se vocês estão comentando também, minha internet tá ruim, gente. Então não tá vindo comentário nenhum. Uma brincadeira chamada macaquinho. Eu chamo macaquinho até hoje. Eu prefiro, porque macaquinho pula. Amarelinho não pula nada. E pra mim, macaquinho é muito mais... Pra mim, macaquinho tá muito mais na lógica. Que pula. Podia ser até canguru, mas tem canguru aqui. Podia chamar sagui, que é o macaquinho que tem aqui. Então, macaquinho. A gente brincava de macaquinho, gente. E o que a gente ganhava? A casinha. A gente jogava lá, pulava, acabava de pular tudo. Inclusive, eu estava brincando com meus filhos no mês passado, aqui na frente de casa. E a gente joga pedrinha e ganha uma casa. Ninguém ganha um pirulito quando acaba. Quem ganhou mais casinha? Fulano, pronto, ganhou. Entende? Tinha uma brincadeirinha chamada Céu e Inferno. Fazia 2 círculos no chão. Uma pessoa ficava responsável por dizer onde era o céu, onde era o inferno. Chegava lá, usava como é que chama? Um revolvinho de ouro. Pegava um pedacinho de pau. Do tempo que as pessoas não brigavam muito quando a criança brincava de matar os outros. Obviamente, a gente brincava. Não sei se vocês lembram. Era assim. Ficava uma filinha de crianças sentadas, fazia-se 2 círculos. Um era o céu e outro era o inferno. A pessoa que ficava responsável por saber qual era o céu e qual era o inferno, que só ela sabia, o resto de nós não sabia, dizia assim, vinha de um por um. Comprei um revólver de ouro. E aí a pessoa dizia, pra quê? Pra te matar. Com quê? Deixa eu pegar minha cachorrinha. Com quê? Com revolvinho de ouro, pica ela. E aí a gente caía, morria. E a pessoa ficava passando de um por um, não era com um, todo mundo junto, não era um por um. Chegava no finalzinho da fila, todo mundo morto,
Ele ia lá, pegava o pauzinho, você segurava no pauzinho e ia escolher para onde você ia. Se você ia para o céu ou se você ia para o inferno. Só que você não sabia onde era o céu e onde era o inferno. Você não fazia ideia. Não fazia ideia, a gente escolhia. Às vezes a gente ia para o céu, às vezes a gente ia para o inferno. Quem ia para o céu comemorava que tinha ido para o céu. Quem ia para o inferno ficava triste, às vezes até chorava, fazia um drama sem tamanho, porque quem estava no céu fazia aquele alvoroço, porque os outros foram para o inferno e eles estavam no céu. Mas ninguém ganhava um doce, ninguém ganhava uma bala, ninguém ganhava um pirulito, ninguém ganhava porcaria nenhuma. A brincadeira é pela brincadeira. O lúdico é pelo lúdico, não é pelo prêmio. O professor precisa entender. O lúdico pelo lúdico. Porque na cultura da lembrancinha, se convencionou entender que só é divertido se você ganhar alguma coisa. Mas isso é uma tendência nossa. É uma tendência de adulto. Eu quero ganhar alguma coisa. Porque a gente não sabe mais nem se divertir. Mas a criança ela sabe se divertir. Não precisa do prêmio, a menos que você crie um vício do prêmio. Então, para fazer um ditado, precisa de um doce. Para poder incentivar os meninos a querer brincar. Porque se a gente não der o doce, eles não querem brincar. Oh, meus amores. É só perguntar quais são as brincadeiras que eles preferem. E aí vocês vão adaptando a brincadeira que eles preferem. E eles vão brincar sem necessidade nenhuma de você encher o menino de pirulito e depois ficar doido. Perceba o que é uma criança depois do recreio, gente. O que é uma criança às 8 horas da manhã e o que é uma criança às 10h30 da manhã. Dar aula depois do recreio é muito complicado. Muito complicado. E aí, muitas vezes, a gente prepara a aula, e prepara a aula é o seguinte, a gente coloca toda a agitação das 8 até as 10. Porque a gente tem gás, entendeu? Das 8 até as 10, cheguei na escola, tô com aquele gás todo, tomei aquele banho gostoso, tomei meu café, tô toda energizada, eu chego lá, bora brincar, criançada. E brinca pra lá, interage pra cá, e aquela coisa. Quando chega 10 da manhã, eu já tô morta. Você já tá... Ai, meu Deus, cansei. A criança não, meu amor. A criança está começando a aquecer. Aí a criança vai pro recreio. Tome-lhe bala, tome-lhe pirulito, tome-lhe um monte de coisa cheia de açúcar. E isso com açúcar que muitas vezes o professor já deu. Na hora que fez alguma brincadeirinha com bexiga, ele diz, todo mundo ganha um pirulito. A criança já está virada no giraia, como o povo fala, virada no 70. Virada no 70, a criança. Vai pro recreio, se antes volta do recreio, meu amor, você está morta. Já aproveitou aquele tempinho, se você tiver, para sentar um segundo, tomar um café, respirar, ir no banheiro e voltar, porque, professor, se não tem uma equipe de apoio boa na escola, nem para fazer xixi a gente tem tempo. Pronto, chega, a criança está virada no giraia, meu amor. E você prepara uma atividade calma. Gente, a atividade mais calma do mundo. Gente, vamos todo mundo sentar para fazer essa atividade. Sério. Você vai sofrer. Se você não começar a prestar atenção na criança para preparar a sua aula, você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque você está vendo que a criança está consumindo produtos que vão dar muito mais energia. A aula agitada, mais agitada, deveria ficar para depois do recreio. Bem que a educação infantil não é nem aula, né, gente? Educação infantil são propostas, são vivências. E em educação infantil, a criança precisa estar em constante movimento. Criança parada e Base Nacional Comum Curricular e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil não tem nada a ver. Se a criança está parada a manhã inteira, você não está colocando em prática a base. Você não está seguindo os direitos da criança, os direitos de aprendizagem da criança. Não está. Você não está de acordo com os campos de experiência se a sua criança fica sentada o tempo inteiro. Você precisa de percursos, você precisa de jogos, você precisa de brincadeiras. Você precisa de atividades em que as crianças possam explorar, elas possam criar arte. Você precisa de atividade em que as crianças
ela possa entrar em contato com a natureza, que as crianças possam fazer coleções, comparações, que elas possam fazer classificação, que elas possam fazer seriação. Você precisa de atividade em que as crianças estejam constantemente observando o mundo e criando, sabe? Descobrindo. Eu sempre falo para as colegas, quando a gente está fazendo lives sobre crianças, né? Eu sempre falo, gente, olha que interessante, tudo que nós temos hoje, que facilita a nossa vida, foi criada por mentes totalmente diferentes das mentes que a gente está tentando programar hoje. Porque são mentes curiosas. Quem diria que eu e você hoje estaríamos interagindo através de uma tela, de um aparelho celular? Quando a gente era criança, a gente nem imaginava, nem possibilidade. Ter uma câmera fotográfica, gente, olha só, o nosso celular, ele é televisão, telefone, câmera fotográfica, filmadora, tudo num aparelho só. Gravador de voz. Quando é que a gente pensou na nossa vida que alguém teria a feliz ideia de inventar isso? E se essas mentes tivessem sido condicionadas a não pensar que é possível e que seria possível criar isso? Se nós não tivéssemos pessoas curiosas o suficiente, estudiosas o suficiente para criar os códigos de programação e tudo mais, que tipo de criança a gente está moldando? Porque, no fim, o que a escola tem feito nesses últimos tempos é moldar. Moldar para quê? Para ter determinado comportamento social, para desenvolver determinada ação. Nós temos os pilares da educação da Unesco. Nós temos 4 pilares. A escola ainda se preocupa com um, apenas um, que é saber fazer. É saber fazer. Então, muitos pais se dão por satisfeitos e ficam super felizes quando a criança sabe desenhar o próprio nome. E muitos professores também ficam muito felizes. Não, eu ensinei os meus alunos até o número 50. Na educação infantil, ensinei até o número 50. E o número 50. Olha só. Ele decorou até o número 50. Ele tem capacidade de decorar até o número 50. Criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, não faz abstração. Não tem desenvolvido o conceito de número. O conceito de número não está desenvolvido na maioria dos casos. Então ela não sabe o que é 20. Não sabe o que é 10. Ela não tem noção do que é uma dezena. Ela apenas assimilou, né, a nomenclatura. Você disse, olha, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a criança fica 1, 2, 3, 4. Eu sentara com a minha sobrinha de 5 anos e ela tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá contando. Já sei contar. Até tanto. Ó, legal, sabe? Aí quando a gente vai pedir para ela associar o número à quantidade, ela não sabe. Ela fala 1, aí ela coloca uma pedrinha. 2, aí ela coloca outra pedrinha. 3, aí ela se perde. Entende? Então, na educação infantil, a gente está lá no campo espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Um dos objetivos diz respeito à associação do número à quantidade. E como é que a criança trabalha isso? Com o concreto, com o objeto, com a manipulação. Não é só simplesmente, olha aqui o 1
E olha aqui o desenho de uma maçã. Olha aqui o 2, o desenho de 2 laranjas. É manipulando, é tocando, para fazer muito mais sentido. Olhe para a folhinha depois, pode, não precisa fazer sentido. Precisa manipular. A criança precisa classificar, precisa fazer seriação, classificação. Isso tudo que a gente está aprendendo na faculdade, né, gente? Ela precisa. Que é assim que ela vai começar a desenvolver o conceito de número. Aí ela vai entender, quando você explicar dezena, o que é uma dezena. Ela vai entender o que é uma centena. Ela vai entender o que é somar, o que é subtrair, o que é multiplicar, o que é dividir. Até chegar a conteúdos, né, do Fundamental 2, do ensino médio. Mas se o professor de educação infantil trabalha com a ideia de uma criança que vem a ser, e não a criança que é, mas uma criança que vem a ser, ainda vai ser alguma coisa, não é nada. Ele atropela tudo. Ele pega tudo que a criança deverá ter conhecimento no primeiro e segundo ano e bota para a educação infantil. Aí não, quando chegar lá no primeiro ano, meu filho, os meus alunos já saem daqui sabendo escrever o nome todo deles. Sabe escrever o nome todo deles. Sabe escrever, sabe desenhar o nome. Existe uma diferença enorme entre a criança compreender o que é a letra, o que é frase, o que é palavra. Compreender que a frase é composta por palavras, que as palavras são compostas por sílabas, que as sílabas são compostas por letras, que as letras têm sons. É um processo onde você vai trabalhar a consciência fonológica, a consciência silábica. Até lá, você cria a estrutura trabalhando os pré-requisitos básicos para a alfabetização. Você trabalha a memória visual através de jogo da memória. Entende? Você trabalha a coordenação motora fina para que a criança consiga pegar o lápis e escrever. Quando chegar no primeiro ano, ela já tem a habilidade de segurar o lápis para escrever. Aí você trabalha na educação infantil, a coordenação motora fina. Quando a criança chegar no Fundamental 1, ela vai estar preparada para escrever. Compreende? Que é muito mais eficaz do que você passar o ano inteiro fazendo a criança copiar a letra. Então, copia. Faz igual, óbvio. Que pela repetição, e essa é a questão da educação até hoje. A educação tem muito foco em memorização e em repetição. E por mais que o professor tenha acesso aos conteúdos, né, aos estudos, nós temos estudos muito interessantes de Piaget, muito interessantes de Vygotsky, sabe? O construtivismo, ele é muito importante, se estudado da maneira adequada, mas ainda tem professor que chama construtivismo de método, quando o construtivismo é uma teoria, entende? O socio-interacionismo é muito importante, conhecer as teorias é importante demais. Mas a gente ainda tem muitos professores dizendo que na prática é outra coisa. Na prática não é outra coisa se você aprender a fazer da maneira adequada. Na prática vai ser o que a teoria pede que seja. Então, se eu sou professora de educação infantil, existe uma teoria. No momento, Base Nacional Comum Curricular, 2021. As coisas sempre mudam, né, gente? A gente está falando de referenciais curriculares nacionais e dos eixos temáticos há algum tempo atrás. Hoje nós temos os campos de aprendizagem e temos os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. Nós temos o eu, outro e nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento, imaginação, traços, sons, cores e formas, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São os campos que nós temos. Esses campos não podem ser trabalhados como disciplina. Eles não podem ser fragmentados, separados, compartimentados. Mas nós temos inúmeras escolas hoje que separam, como se fosse Fundamental 1. Temos uma professora para ensinar o eu, o outro e o nós. Uma professora para ensinar a escuta, fala, pensamento e imaginação.
uma professora para trabalhar corpo, gestos e movimentos. Aí o professor fica perdido. Por que o professor fica perdido? A teoria não dá certo, não funciona. Como é que eu vou fazer atividade, só atividade do campo, o eu, o outro e o nós? Se eu for trabalhar só corpo, gestos e movimentos, é fácil. Por quê? Se eu for trabalhar corpo, gestos e movimentos, eu trago jogos e brincadeiras, né? E pronto. É muito fácil trabalhar corpo, gestos e movimentos. Se eu for trabalhar traços, sons, cores e formas, oh, que maravilha! Traços, sons, cores e formas, vou trabalhar com arte só. Né? Vou trabalhar com música, pintura, então vou trabalhar só isso aqui. Aí o outro professor escuta, fala, pensamento e imaginação. Pronto, agora eu vou trabalhar só com história infantil, só com letramento, só com alfabeto. Ok. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Aí eu vou trabalhar com o campo da matemática e com o que era o eixo de sociedade e natureza. Mas aí vem o professor do campo eu, o outro e o nós. E ele diz assim, eu vou trabalhar o quê? Que é um campo tão subjetivo, né? O eu, o outro e o nós. Trabalhar empatia, trabalhar respeito, trabalhar cultura, né? Trabalhar respeito mútuo, trabalhar gerenciamento de conflito, interações, né? Aí o professor do eu, campo, eu, outro, nós fica pensando assim, bom, como é que eu trabalho isso sem entrar no campo corpo, gesto e movimento? Como é que eu trabalho isso sem entrar no campo espaço, tempo, contexto, relações e transformações? E o professor que está trabalhando traços, sons, cores e formas, pensa assim, quero tematizar isso aqui com a história, com uma contação de história. Ô, gente, será que eu não estou entrando no campo do professor de escuta, fala, pensamento e imaginação? Não é assim? Aí o professor de escuta, fala, pensamento e imaginação diz assim, eu quero trabalhar essa atividade aqui com um jogo e uma brincadeira de muito movimento. Entrando no campo do professor de corpo, gestos e movimentos, gente, os campos, eles estão interligados. Não tem condições de escolas de educação infantil trabalharem de forma compartimentada, não tem condições, porque isso é não entender da teoria. Isso é pisar na teoria, isso é rasgar, isso é amassar e jogar na lata do lixo, sabe? Amassar e jogar na lata do lixo. Mas é isso que se faz. Mas por que se faz isso? Porque não se tem ideia. Aliás, não se aceita o conceito de criança enquanto cidadão de direito. Não se aceita o conceito de criança enquanto ser pensante, enquanto sujeito histórico, enquanto alguém que pensa, que sente, que interage, que vive. Não se aceita o conceito de criança como alguém que é e não alguém que vem a ser. Então, eu acho que o mais importante para a gente falar nesse Dia da Criança, para além de a gente dar feliz dia das crianças, da gente oferecer presente, de a gente levar para passeio, é a gente começar a entender a criança enquanto ser humano. É a gente começar a entender a importância de educar as nossas crianças através do afeto. É a gente entender que é mais importante para a criança vivenciar, experienciar na sua infância do que ficar programada que nem robô, andando em fila, sentada em cadeira, durante 4 horas, parada, só levantando quando se manda levantar, sentando quando se manda sentar, sem direito a escolher o momento que vai até o banheiro, o momento que quer levantar para beber uma água, sem ter liberdade de movimento. Pensar em educação infantil, pensar em criança, é ter interesse, é entender de documento oficial, de lei, de desenvolvimento infantil. Senão, para que trabalhar com crianças? Para que trabalhar com crianças se a gente quer tratar criança? Não é nem igual adulto pequeno, é pior. Porque aquilo que eu estava falando com vocês, com o adulto se é benevolente. O adulto pode ter emoção, o adulto pode ter tristeza e pode chorar. A criança não pode chorar.
Tá chorando porque você não tem motivo, meu filho? Você não tem boleto para pagar. Como se o único motivo para você chorar fosse ter boleto para pagar. Como se você mesmo, adulto, não chorasse por tantas outras coisas. Você tá aí chorando na fronha por causa de um namorado, né? Por causa de uma rejeição, por causa de alguma coisa. Mas criança pequena não pode. Criança pequena pode chorar. Porque se chora, tá fazendo manha. O adulto chora, não é manha, não. Ele tem motivo. Mas a criança chora, não. Né? A criança cai, machuca. Tá chorando por quê? Nem doeu. Não é em tu, cara pálida. Você tá dizendo que não doeu? Não é em tu. Quando tu cai, que se rala, não te dá vontade de chorar, não? Não, dá vontade de chorar. Você pode até não chorar. E às vezes não chora de vergonha. Né? Não chora, fica reprimindo o choro. Não vou chorar não, porque o povo vai ver eu chorando. Né? Agora, quando você tá tristinho lá no seu cantinho, que alguém chega assim, ô fulano, você vai chorar? Você abre a boca, você não consegue segurar. Vai chorar? Ai, meu Deus do céu, abre a boca, não vai chorando. Quanto mais perguntam, quando mais perguntam se vai chorar, é que a gente chora, né? Assim, não é desse jeito? Mas a criança pode chorar. A criança não pode chorar, a criança não pode ficar com raiva, a criança não pode se frustrar, a criança não pode ficar insatisfeita, a criança tem que estar rindo o tempo todo pulando, porque ela não tem boleto para pagar, porque ela não tem problema. Como se problema fosse só algo do mundo adulto, como se criança não tivesse esse sentimento. Então, quer arrancar da criança o direito de sentir. O direito de sentir. Então, não adianta ficar dando feliz dia da criança se a gente acredita, por exemplo, que o trabalho infantil é uma coisa boa, romantizando, né, essa questão do roubo na infância. Não adianta dar feliz dia da criança se a gente entende a criança como alguém que deve sofrer violência física para poder aprender. Para que dar feliz dia da criança? Se a gente entende uma criança como um vasilhame a ser preenchido com nosso conhecimento que não sabe de nada. Por quê? Para que dar feliz dia da criança se a gente não respeita a infância? Para que dar feliz dia da criança se você é contra o Estatuto da Criança e dos Adolescentes? Para quê? Para que dar feliz dia da criança se você acredita que a criança ela é propriedade de alguém que possa fazer com ela o que bem entende, porque se é pai, se é mãe, pariu, botou no mundo, sabe o que é melhor para a criança. Sabe não. Sabe não. A gente tem muita gente adulta educando criança que é mais imatura do que a criança. E todo dia isso é escancarado na rede social. Quantas crianças nós temos acessando o Facebook, que é uma rede exclusivamente para adultos? Está lotado de criança nisso aqui. Quantas crianças nós temos acessando conteúdo adulto do YouTube? Quantas crianças nós temos hoje assistindo uma série com conteúdo de violência explícita e tortura psicológica? Quantas? É preciso pensar em infância, de fato. E é preciso amar crianças para poder trabalhar com crianças. Viu? Se você for um adulto que esqueceu do que é ser criança, aí eu convido você a acessar hoje a sua criança. Veja aí se a sua criança não está aí dentro do seu peito, encolhida num canto, chorando. Sabe? Fica a sua criança interior. Minha criança, gente, ela minha criança é muito doida. Eu falo muito doida porque quando eu era criança, as pessoas costumavam me dizer para minha mãe que eu era doida, porque eu sempre fui muito agitada. Sempre me movimentei bastante. Subi em coqueiro, pé de manga, pé de goiaba. Né? Eu era uma criança muito... que me movimentava muito, que brincava muito. E eu brincava muito sozinha. E eu imaginava as coisas. Eu era uma criança que imaginava demais. Demais, demais. Eu ficava no quintal da minha casa e tinha um pé de árvore que fazia uma divisa entre a casa de manhã e a casa da minha vizinha. E ele tinha umas folhinhas assim, que tinha uma seivazinha, melequenta assim. E eu pegava manteigueiras, tampas de manteigueiras, no lixão que tinha no fundo da minha casa. Pegava gravetos,
pegava um monte de vasilhinha que eu achava e eu ia brincar de programa culinário. Nem tinha ainda Ana Maria Braga, meu Deus do céu, não tinha nem televisão em casa, que era família muito pobre. Televisão era um luxo, né? A vizinha tinha uma televisãozinha preta e branca, a gente não tinha não. E eu ficava brincando debaixo da árvore, né? De apresentadora de programa culinário. Mas de onde é que me veio essa ideia? Na minha casa, né, tinha um folhetinho de receitas Maggi. Não sei de onde é que veio. Eu já sabia ler, que eu sabia ler desde cedo. Um folhetinho assim de receitas Maggi. E eu olhava aquelas receitas e eu ficava, nossa, eram receitas tão bonitas. Aí tinha assim, tinha uma receita que era lagarto. E toda a vida eu pensei que lagarto era o lagarto mesmo. Eu nunca imaginei que era um corte da carne. E eu ficava, hoje eu vou ensinar vocês a fazer lagarto. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer sozinha. Quantas vezes eu dei aula para as pedras? Quantas vezes sozinha? Quantas vezes eu me vi sentada na beira da estrada que passa aqui, até hoje na frente da minha casa, que eu moro no mesmo lugar, observando um formigueiro. Pegando as formiguinhas assim, eu não machucava as formigas, eu gostava de ver. Nunca gostei de maltratar. Eu pegava a formiguinha assim, olhava, eu pensei, nossa, ela tem 2 olhinhos. Meu Deus, olha os olhinhos da formiga. Quantas e quantas vezes eu pegava, molhava o chão e a juntava e fazia uma casinha, fazia um sofazinho, tudo de areia. Fazia sofazinho, fogão, pegava graveto e passava a manhã inteira brincando com aquilo. Não tinha uma boneca, era a manhã inteira. Quantas e quantas vezes a gente tomava banho de chuva, hein? De goteira em goteira, de pingueira em pingueira, sabe? Banho de chuva, maravilha, maravilha. Se jogando nas poças de lama, sabe? Quantas e quantas vezes brincando com barro, fazendo panelinha. Isso é vivenciar a infância. Quando eu olho para minha criança interior, quando eu penso no plano de aula, eu penso na minha criança, né? Eu fui criança, sim. O que é que eu gostaria de fazer? Como é que eu gostaria de vivenciar? Sabe? É disso que se trata. É você olhar para a sua criança interior e descobrir o que é que a sua criança gostava de fazer. Para tentar entender, gente, mas as crianças de hoje, elas são diferentes. Elas são diferentes. Porque o adulto de hoje acredita que é mais importante colocar uma criança na frente de uma tela do que dar 4 tampas de panela e 2 gravetos para ela bater. O problema não é a criança. O problema é o adulto e como o adulto conduz a criança. Óbvio que se você colocar uma criança na frente de uma tela com um monte de estímulos e dá para ela um copo de refrigerante, que é o que boa parte faz, deixar ela lá, ela não vai lhe incomodar. Sabe? Mas a criança no quintal, a criança com brinquedo, ela vai querer que você brinque junto. Ela vai tentar chamar você para perto. Ela vai dizer, vem, brinca comigo. Gente, às vezes é só, tipo, um canudinho de... No meu caso, eu tenho um pé de mamoeira aqui. Uma mamoeira aqui no meu quintal. Um canudinho de mamão e um copinho de água com um pouquinho de sabão. Para fazer bolha de sabão, olha só. Eu tenho um plano de aula lá no site. Meu site chama ideiacriativa.org. Eu tenho um plano de aula lá no site que fala que é um plano de aula sobre bolinha de sabão. Bolinha de sabão. Trabalhar com bolinha de sabão, sim. Nossa, mas bolinha de sabão, isso aí a criança não está aprendendo nada. Gente, você não sabe a importância da bolinha de sabão. Não sabe a importância da bolinha de sabão. Não apenas na questão do movimento, de correr atrás da bolinha, mas a questão de soprar mesmo, para trabalhar a musculatura aqui, ó. Quando você sopra, soprar. É importante, extremamente importante. Para observar as cores dessas bolinhas, para observar o que é a bolinha, né, na luz do sol e o que é a bolinha quando não tá sol. É tão importante. É tão maravilhoso vivenciar a infância, sabe? E como eu fui uma criança que tive muito acesso à brincadeira, muito. Eu brinquei demais porque eu não tive educação infantil na escola. Eu cheguei na escola aos 7 anos de idade.
Eu brinquei muito de gude. Gude, nossa, meu Deus do céu. Eu brinquei demais de gude. Brinquei demais de gude. Tá doido. E quando eu colocava um balanço, pendurava uma corda e um pedaço de pau. E fazia um balanço. Era só uma corda e um pedaço de pau, gente. Uma tábua e uma cordinha. E a gente ficava lá pendurado, balançando. Sabe? Coisa maravilhosa, gente. Duas crianças ou uma criança sozinha, como no meu caso, muitas vezes era eu sozinha. Eu brincava de macaquinho sozinha. Eu pensava o mundo, eu imaginava o mundo. Eu sempre fui muito curiosa e muito de imaginar. E muito de me movimentar. Sempre passou coisa demais na minha cabeça. Eu sou extremamente agitada. Sempre foi assim. Sempre. E ainda hoje é. Né? Porque eu não abro mão da minha criança. Né? Da inocência da criança interior da gente. Né? Não quero matar a criança dentro de mim. Porque a partir do momento que a gente mata a criança dentro da gente, a gente mata a nossa curiosidade, o nosso desejo de descoberta. E a gente liga o piloto automático e fica no mecânico. Tem muita gente que fica no mecânico. Tem muita gente que começa a dar aula e fica naquele processo mecânico. Eu vou fazer assim, você já chega, parece que você só tá ali, é só a casca. Não, eu já dou aula há 20 anos, eu sei como é que faz. Eu não sei não, gente, falar a verdade pra você. Voltar hoje pra sala de aula, eu trabalho como blogueira há 12 anos, voltar hoje para a sala de aula seria um desafio sem tamanho. Sem tamanho. Porque os documentos mudam, gente. O olhar para a infância muda, a sociedade muda. A gente tem outro tipo de criança hoje, não é a mesma criança de antigamente. Só que em qualquer época da vida, toda criança tem direito à infância. Toda criança tem direito à brincadeira. Toda criança tem direito à interação. Toda criança tem direito a respeito, à educação, à saúde, ao lazer, sabe? Esse abandono intelectual das nossas crianças e esse abandono emocional tem causado danos terríveis. E isso vai ser sentido lá mais adiante. Então, gente, vai educar uma criança, seja na tua casa, seja na escola, é pelo afeto. A educação, realmente, como o Gabriel Chalita coloca na capa do livro dele, a solução está no afeto. É a empatia. O colocar-se no lugar, o entender o que é importante para eles e como é que eu posso pegar esse algo importante e trazer para um espaço lúdico, onde eles possam vivenciar, experienciar, fazer descobertas e construir conhecimento. E, importantíssimo, aprender e se desenvolver sem traumas, sem grandes choques, só sendo criança como a gente foi, né? Então eu gosto muito de lutar por um direito que eu tive, de ser criança, sabe? Tô sendo criança? Tô. Ainda foi me tomado uma parte da minha infância para trabalhar, né? Porque família pobre é assim, a gente tem que sair para trabalhar, né? Aquela coisa, limpar a mesa de bar, vender coisa na rua e tal, para poder tirar uns trocados, para poder comprar as apostilas da escola. Uma parte da infância foi tirada, mas como eu sou filha caçula, né? Fui poupada também muito, roubado muito mais dos meus irmãos do que meu, né? Eu tive até muita infância e fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessas minhas memórias, né? E compartilhar com vocês também um pouquinho das minhas reflexões acerca da infância, acerca da criança, dos documentos oficiais. Tá? Espero que vocês tenham curtido essa nossa live. Quem não conhece nosso canal ainda, a gente tá repaginando que a gente tá falando de tudo lá, né? A gente tá falando de educação, tá falando de tudo que você pensar, o que passa na cabeça a gente vai tratando. Procura no YouTube Gi Carvalho, Ideia Criativa. Aí vocês me encontram lá. Quem sabe vocês se inscrevem lá, né? Deixa um comentáriozinho lá pra gente. Tchau. Beijão pra vocês. Até mais. Feliz Dia da Criança.